Com esse legado da capoeira aqui pra gente. Esse terno aí, meu irmão, você não viu, foi um sapato, coisa de jacaré que ele tava ontem. Todo mundo parava pra olhar esse sapato dele. Salve, mestre. Salve, salve. Vocês me deixam sem jeito, né? Mas é um dia só, né? É um dia que a gente tem que tirar o... Não que nós menospreze o nosso uniforme, né? Em qualquer lugar a gente está chegando, do jeito que chegar uniformizado, está bem, né? Mas tem um dia que a gente tem que mudar a característica para chamar a atenção, que eu gosto. Boa tarde, gente. Salve a capoeira. Sejam todos bem-vindos a esse encontro nessa tarde, a comemoração dos meus 70 anos de convivência com a capoeira. Os mestres podem sentarem, ficarem à vontade. A gente tinha aí atrás, né? O mestre Grandão pode ficar por aí, Tony, Espaguete, tem essas cadeiras aí. Tony Matéria, fiquem aí para me ajudar. Esse momento, para mim, é super importante. Como todos os momentos da minha vida foram e são importantes. Mas este momento agora, no qual Deus tocou no meu coração para que eu pudesse, para que eu viesse a público responder, mestres, perguntas que as pessoas têm feito individualmente. E algumas vezes eu comento com as pessoas, mas eu achei por bem, ao completar 70 anos de convivência na capoeira, que eu pudesse falar na coletividade, falar com todos que têm interesse de ouvir essa história da minha vida, do meu cotidiano, da minha vida, a minha vivência na minha vida com a capoeira. Eu costumo dizer que eu poderia ser um doutor, um médico, um advogado, qualquer uma outra coisa, Grandão, qualquer outro tipo de profissional, mas eu acreditei na capoeira, acreditei que eu viveria com ela e eu não desisti. Mas eu não me enganei, eu tenho certeza que este foi a razão pela qual Deus me deu para conduzir um trabalho na cidade de Camaçari. Tanto que nunca saí desse local, nunca fui a outros países, porque eu sempre entendi que o povo de Camaçari, o meu povo, eles precisavam também conhecer essa cultura e conhecer bem. E eu me encontrei como o responsável para fazer essas coisas. É bom lembrar que quando pergunta, Antônio, quem é o mestre mais velho ou mais antigo de Camaçari, eu poderia fazer essa pergunta aqui, se vocês puderem responder, responda. Quem é o mestre mais antigo de Camaçari? Eis aí. Se fosse em uma outra ocasião, todos diriam que é o mestre Petrônio. Mas hoje existe de fato um suspense. Mestre Petrônio nasceu no dia 27 de dezembro de 1948, ali no bairro da Lama Preta. Nasceu e se criou nessa cidade. Aprendeu capoeira nessa cidade. Fica no ar uma pergunta: e aprendeu com quem? As pessoas acham que eu sou pioneiro na capoeira de Camaçari. Isso me exalta, isso me coloca lá em cima, no pedestal mais alto possível. Só não me honra. Não me honra se eu não contar a história, falar dos meus antecedentes. Dizer para essa geração, contar para essa geração de que eu
aprendi capoeira com alguém. Em 1960, na década de 60, eu já falei para algumas pessoas, eu vi capoeira propriamente dito pela primeira vez, ali no alto do Triângulo. Duas pessoas, dois senhores, que casualmente se encontraram, eram conterrâneos de ali de Maragogipe, se encontraram numa quitanda, ali no alto do Triângulo, e eles conheciam a arte da capoeira lá, na terra deles, lá em Maragogipe. Essas pessoas, esses duas pessoas, um era carvoeiro, pessoa que faz carvão, e o outro era pescador. Quando chegava no fim de semana, todo sábado, como um sábado como esse de hoje, no final da tarde eles paravam nessa quitanda. Poucas pessoas sabem o que é quitanda, que estão acostumados a falar, a ouvir falar de supermercado, atacadão, grandes mercados. Eu posso até dar uma pinceladazinha, dizer que quitanda era um pequeno comércio onde se vendia naquela época tudo a retalho. O que era retalho? Que a pessoa pensa que é retalho de pano, não. É tudo aos pouquinhos. Que é 100 gramas de açúcar, 100 gramas de café, uma medida de azeite, uma medida de óleo, e assim sucessivamente. Era na quitanda. Essas turmas de hoje ainda não sabia. Talvez agora em diante saiam dizendo. Porém, eu, com 7 anos de idade, eu via através de gravura, tinha um livro, eu estava na escola, tinha um livro que tinha uma gravura, um homem com a cabeça de cabeça para baixo, e andando de um lado para outro. Tinha no livro essa gravura, mas ali no Largo do Tamarineiro, olha, eu dei um salto daqui lá em Salvador. Ali no Largo do Tamarineiro, eu tive com 7 anos eu tive uma enfermidade chamada tosse convulsa. E essa tosse não me matou daquela vez, é por isso que deixou eu fazer 77. E essa tosse, ela diziam que era uma tosse incurável. E o único lugar que tinha para tratamento era no Hospital Ananélio, ficar na caixa d'água. E o caminho para onde a gente ia, então a minha tia, uma tia que morava em Salvador, convidou a minha mãe para levar lá para a casa dela, para poder eu fazer o tratamento lá, ou então morreria, não estaria neste momento aqui falando com vocês. E a minha mãe, analfabeta, não sabia, não conhecia nada, mas ela aceitou ir conosco. Chegou lá em Salvador, precisou tirar a certidão de nascimento. Por isso que eu tenho no meu registro 49. Mas a idade, o meu nascimento foi exatamente 48. Mas como era fim de ano, a assistente social daquela época aconselhou que fizesse com a data seguinte para não pagar uma taxa que tinha que pagar, até porque ela também a minha mãe não tinha recursos, então tinha lá um programa que falava da pobreza, né? Que fazia para quem não podia. Então ali eu via um homem, ele era camelô, andando com as mãos no chão, arrodeando e pegando dinheiro na boca, mas nem me passava pela cabeça a história da capoeira. E a capoeira propriamente dita eu aprendi, eu vi pela primeira vez ali no alto do Triângulo. Quem mora em Camaçari sabe onde é o alto do Triângulo. E naquele momento que eu vi aqueles dois homens jogando capoeira, é como se eu tivesse tomado uma vacina. Eu me apaixonei, foi naquele momento pela capoeira. Eu estou dizendo, me apaixonei naquele momento. Na verdade eu não sabia nem o que era paixão. Descobri depois aquele prazer de fazer, de permanecer, aquilo que não sai da sua cabeça, não sai do seu coração, e que você quer, e que você deseja aprender, e que você luta para aprender. Foi assim a capoeira na minha vida.
Na primeira semana, eu somente orei. Eu só vinha no sábado. Na segunda semana, eu fui lá, sem convite, sem conhecer a capoeira. Todos aqueles homens estavam ali, conversando, sem abrir a boca. Quem é capoeirista sabe o que é conversar. Perguntar e responder sem abrir a boca. Perguntas e respostas expressadas pelo corpo. Aí, naquele momento, o meu corpo arrupiou e eu entrei naquela roda de capoeira, que não era totalmente uma roda, estavam lá aleatoriamente, porque esses homens eles não tinham título de mestre, eles somente eram capoeiristas que eles veio de outra cidade e estavam fazendo ali. Só que eles iam para lá no sábado, no fim da tarde, para tomar pinga misturada, cachaça com casca de pau, com cobra, que eles botavam a cobra para ser curada, né? Tomava diversas cobras, tipo de mistura. Então, mas como é que eu parei lá naquele lugar? O meu pai me mandou comprar cigarro. Me lembro na época, o cigarro era Continental, a história gaivota, né? Você se lembra, você é do tempo. Então esse cigarro Hollywood, né? Hollywood, então meu pai me mandou comprar e eu fui comprar o cigarro e ele dizia assim: olha, vou cuspir no chão e esperar você. Se o cuspe secar, gente, é porque eu me atrasei. Então, só que eu não dei muita importância. A coisa entrou em mim, a capoeira entrou em mim, como entra uma vacina, uma injeção. Quando você injeta, vai e fica. E aí eu fiquei lá parado, eu fiquei lá no meio do pessoal. Daqui a pouco a minha mãe estava atrás de mim. Minha mãe era desse tamanho assim: menino, o que foi seu pai disse? Eu tomava aquele susto, vai para casa. Aí ela me levava para casa. Vem aqui para lhe dizer como ela me levava para casa. Pode ser você, mas venha correndo. É bom que é para vocês entenderem como é que a coisa não é fácil. Ela me levava para casa desse jeito aqui assim, presta atenção. Não corra. Volta. Não corra. E eu era obediente, muito obrigado, vocês entenderam. Ela me levava à base de beliscão para casa. Mas ela não dizia que não era para eu correr. Se eu corresse em casa, o problema. Os meninos, as pessoas daquela época, os filhos daquela época, eram bastante obedientes. Hoje, se o pai disser assim: olha, vou lhe dar uma pisa, olha, não adianta dizer que não corre, que ele acelera mais. E deles se não volta mais para casa. Não acontece, não é assim? Ainda queixa do pai, até porque as leis de hoje, naquele tempo não. Alguém poderia salvar uma criança de apanhar na rua? Porque eu tomei muita surra com o pé no pescoço. Mas botava eu aqui dentro da perna, pá. Se alguém dissesse assim: dona Vitória, não bata mais não, aí ela atendia. Ou se dissesse antes de eu apanhar: não bata nele não, porque ele não fez nada demais não bata nele não, ela dizia: não vou lhe bater por conta de dona fulana. Havia esse respeito prolongado com todo mundo: não vou bater por conta de dona fulana, portanto eu não vou te bater hoje. Mas no primeiro vacilo eu desconto de hoje ou de depois. Aí nesse momento eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o mestre Nildo. Acabou de chegar está aqui. Seja bem-vindo, mestre. Seja bem-vindo ao nosso encontro, a realização dos meus 70 anos, que você conhece, você é da família, você conhece. Jogar capoeira. E os filhos dele, Carlinho e Jorge, eles eram treinados, filhos do mestre. Mas aí eu entrava, quem fazia a festa era eu.
Ao contrário do que se esperava de eu ser bom, é porque eu caía repetidamente. Eles me batiam, dava rasteira, dava cabeçada. Aí as pessoas ficavam insistindo para eu entrar de novo, que era para ver minha miséria. E eu tinha coragem, disposição, estava disposto, entrava, e cada vez que levantava a perna, caía. Aí as pessoas davam risada, não era por conta de quem me derrubou, era porque eu me arrebentei no chão. Mas eu levantava e insistia. Resultado: um desses meninos morreu atropelado ali no Gravatar. Infelizmente o pai dele também morreu no Gravatar, quase que no mesmo lugar, atropelado, na época de política, no qual, nessa época, o mestre Felipe, ele já era segurança do primeiro governo do atual prefeito de Caetano. E era exatamente nesse período, era a reeleição, que ele morreu atropelado. E então veio a Serra, uma das primeiras fábricas, indústria de Camaçari, porque antes, Camaçari, a indústria de Camaçari era só cerâmica e olaria. Cerâmica e olaria. Olaria é aquela que faz aquelas telhas comum e a cerâmica e tijolo comum. E a cerâmica é essa que até hoje constrói os blocos. Só que naquela época era muitos, aqui em Camaçari a indústria de modo geral era ela. Até quando chegou o polo. Aí o mestre Emílio veio como funcionário da Serra e teve a oportunidade de abrir a primeira academia em espaço fechado que teve em Camaçari. Foi o mestre Emílio quem abriu. O mestre Emílio, ele é ali de São Francisco do Conde, aluno do finado Mário Boncabrito, Buscapé. Então, o que acontecia? Ele trabalhava na Serra como pintor e no final da tarde, a boca da noite, ele dava aula de capoeira. Como eu estava entusiasmado para jogar capoeira, queria aprender capoeira, mas eu não trabalhava, eu não tinha dinheiro. Tinha um cidadão que as pessoas conheciam como, achava que ele era bagunceiro, mas era um grande amigo, chamado Billy Cage. Eu não sei de um de vocês aqui conheceu o nome. Chamado Billy Cage. Então ele pagou a minha mensalidade. O mestre Emílio não me conhecia, ele pagou a minha mensalidade e eu fui treinar. Só que no mês seguinte eu já não tinha dinheiro para pagar. Eu chamei mestre, olha, eu não venho mais não. Ele disse, por quê? Porque eu não tenho dinheiro para pagar a matrícula, para pagar a mensalidade. Ele disse, continue fazendo o que você está fazendo. Eu não estava entendendo o que foi, o que era. É que eu chegava cedo, limpava a sala, arrumava as cadeiras, varria o espaço, coisa que poucos hoje querem fazer, querem chegar e encontrar tudo pronto. Então ele disse que eu fizesse isso. E em meio àquela situação dos muitos alunos que ele tinha, porque naquela época aí virou uma febre. Gilberto Terrico, que já foi secretário de Cultura e de Esporte de Camaçari, jogou com ele. O irmão dele jogou com ele, a família deles quase tudo. Para quem não sabe e conhece também, o doutor Françu, ele também já jogou capoeira. Raimundo Mônaco também já jogou capoeira, que todo mundo, na sua maioria aqui, ignora. Somente, praticamente eu que me lembro disso. E esses homens foram, continua sendo na cidade de Camaçari, homens de grandes influências. Então, como eu ia dizendo, o mestre Emílio, na capoeira, como mestre, quando chegou no final de ano, aconteceu um desastre. Na véspera de ano novo, mataram
um colega meu chamado Manguá. O nome dele era Bebeto, mas nós chamávamos de Manguá. O apelido é aquilo que os meus meninos, todos os meninos da sua academia também, exigem aquilo que a escola propriamente dita chama de bullying. Eles exigem como o apelido. O apelido do capoeirista é mérito, é honra, né? Então aqui, por exemplo, tem o mestre de barrigudo. Levanta aí para eu ver. Levanta aí, velho. Esse daí veio da Paraíba, saiu de lá ontem para chegar aqui hoje. Eu gostaria de lançar de palma. Ele veio para aqui. Então acabou que o mestre se desgostou e foi embora. E ficou quem em Camaçari? Começa a minha história. Eu já tinha aquela influênciazinha e continuei fazendo a capoeira. O meu primeiro aluno foi meu irmão José, que não se encontra aqui neste momento. Na verdade, eu não tive nem a oportunidade de convidá-los para vir aqui hoje. Que ele desenvolveu tão bem na capoeira, que chegou um dia, eu posso garantir a vocês, foi o único de todos os mestres, alguns por respeito e outros, mesmo que tivesse a intenção, não conseguiu, mas foi o único que conseguiu me dar um martelo, me dar uma pancada que me derrubou, desmaiei pelos 30 segundos. E isso fez com que ele abandonasse a capoeira. Ficou triste, eu sei que no coração dele hoje é testemunha ocular. Eu creio que a dor dele, o pensamento dele, do tanto que ele chorou, foi um medo que ele, que me tinha não só como irmão, mas praticamente como pai, tivesse me matado, como direto na palavra. E aí ele desgostou-se de capoeira de uma forma que nem eu não tenho coragem de falar nada, absolutamente nada com ele a respeito de capoeira, porque eu sei que ele tem uma dor por esse acontecimento, porque ele não é tão o meu irmão, somente o meu irmão, é o meu filho. Até poucos tempos, ele já casado, ele ainda me dava benção, a benção toda. Imagine se isso tivesse acontecido. E aí eu não chamo ele. Se bem, vamos lá para a capoeira, continuar falando daquilo que eu tenho certeza que interessa a vocês. Então, eu já disse, tudo isso que aconteceu, os mestres que vocês não conheceram e que eles não tiveram o mérito, acabando deixando eles de lado, a capoeira eu dei prosseguimento. É a partir daí que as pessoas em Camaçari, não apenas esse jovem, mas todos os mais antigos que você perguntar hoje a respeito da capoeira de Camaçari, vai me apontar como pioneiro. Eu já disse, é muito bom, me exalta, mas não me engrandece, mas não me honra, porque eu teria que falar nesta tarde, eu tenho que falar dessa tarde para vocês, dessas pessoas que me antecederam. Eles não tiveram o mesmo privilégio de ter a oportunidade de falar para o público como eu estou falando aqui agora, porque naquela época, Nildo, era muito difícil. Estou em matéria também, sabe, ele aprendeu capoeira, aqui os mais antigos sabem que aprendeu capoeira, na verdade, contra a vontade dos pais e da mãe. Eu quero parabenizar vocês, crianças, que o pai de vocês e a mãe de vocês estão constantemente dando esse apoio moral, o apoio moral que é acompanhando vocês nos grandes eventos de capoeira. No meu tempo, no tempo de muitos desses
mestres que aqui se encontram era diferente. Não queria que os filhos jogassem capoeira, porque dizia que era coisa de malandro, coisa de vagabundo, coisa de quem não tinha o que fazer. Eu não sei se vocês já conseguiram folhear o livro de Aurélio. Tem uma frase nele que fala que capoeirista é ladrão de galinha, que a gente deveria, se ainda estiver lá, fazer uma luta para eliminar. Quem já leu o livro sabe disso, né? E hoje, graças a Deus, as mães estão dando o apoio moral, entendendo que capoeira é arte, é cultura, é lazer, é esporte, é dança, é brincadeira, é folclore, é alegria. Capoeira é educação, capoeira é luta, é brincadeira, mas também é a luta do homem. Ela surgiu assim, como a luta do homem que era oprimido através dos senhores de engenho, dos capitães do mato e até de uma sociedade que ignorava na época o valor da capoeira. Hoje nós dizemos assim, e todo mundo vai junto: você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Ela tem valor demais. Esse se toca, rapaz. Você já sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Ela tem valor demais. Esse se toca, rapaz. Não sabe o valor que a capoeira tem. Então nós fazemos isso com prazer. Quando toca uma música dessa, um louvor, uma música de capoeira dessa, a gente sente no nosso coração, principalmente nós mais antigos, nós sentimos que a inversão de valores, né? Porque antes, mas de valores para melhor, porque antes se via de um modo diferente: perseguição, chicotada, né? Perseguições, chicotadas, conversações negativas a respeito do que eu fazia. Eu, graças a Deus, me sinto muito feliz, me sinto honrado nesse sábado, dia 25 de outubro de 2025. Fique marcado no nosso coração. E cada um de vocês, a partir de agora, saiba que houve antes de mim outros mestres aqui que vocês desconheceram. Eu agradeço a todos pelo carinho que me tem em todos os lugares que vou. Em Camaçari é como se eu fosse o pai da capoeira. Não é que eu seja, nunca fui, nem nunca pensei em ser invencível, mas todos cuidam de mim. Eu tenho dito, não hoje aqui, eu digo nas rodas de capoeira que tenho ido, os homens que têm condição de me pegar pelo braço e açoitar lá longe, mas chega na roda de capoeira, me abraça, me beija todos os dias. Homens assim, que nem o grandão, que nem esse daqui, quando me abraça, todos que me encontram fazem isso. Eu não posso deixar de apontar você, Tony, que não só me abraça, tio, aonde você está, no meio do seu comando, você se desprende deles, eu observo, se desprende deles sem nenhum temor e vem, me abraça, me beija em meio a eles e me chama de tio. Eu creio que alguns deles olham para um lado, para o outro, olhando assim no nosso epiderme, e aí eles não têm o respeito que nós temos, o carinho que você tem.
E é bom que eu possa dizer que poucos têm esse privilégio. Poucos têm esse privilégio. Poucos mestres têm esse privilégio. Não somente aqui em Camaçari as coisas acontecem assim comigo. Se eu chego em Serrinha, Santo Amaro, na maioria dos estados dessa Bahia onde eu chego, não só os antigos que já me conhecem, mas eu não sei o que é que eles fazem, as que recomendam a seus meninos pequenininhos, que correm ao meu encontro para me dar um abraço e beijar. Salve mestre, eu não entendo nada, por outro lado eu entendo que aqueles que eu ajudei em alguma ocasião, eles passaram para eles. Eu vejo cada um me cortando, que pode me fracassar, me abraçar, Então, eu não podia deixar de vir, de aproveitar essa oportunidade, hoje de 25 de outubro de 2025, onde eu estou comemorando 70 anos. Alguém vai me perguntar se é a idade? Não é a idade não, a idade é 7.7, é 70 anos de convivência fazendo isso que nós estamos fazendo aqui agora. Independente de estar jogando ou estar sentado, nesse momento todos nós estamos jogando capoeira. Eu já tive a oportunidade, muitos da sociedade de Camaçari, das pessoas que hoje inclusive dirigem essa cidade, muitas pessoas intelectuais, gerentes de banco, prefeitos, vereadores, na sua maioria já passaram por mim, já foram meu aluno. Não deram continuidade, cada um tem o seu espaço, tem o seu que fazer, mas eles de fato passaram por mim. E até hoje todos eles me consideram como, dizem que eu sou o melhor mestre do mundo. É porque eu também dizia que meu pai é o melhor pai do mundo, né? E então muitos deles se apresentam em lugares inesperados que eu não imagino, e se levanta da sua carteira, vê o meu encontro: mestre, o senhor me conhece? O senhor está lembrado de mim? Eu fui aquele aluno de tal época, assim. Aí eu, pela data, eu digo, foi lá em tal lugar. Ele disse, foi mesmo, mas eu nem estava me lembrando mesmo. Não estava, mas pela época que ele fala, quando foi, eu digo, foi em tal lugar assim. Foi lá mesmo. Então, gente, um aluno me perguntou uma certa feita: mestre, o que fazer para ser mestre? Eu disse: primeiro você tem que ter vontade de jogar capoeira. Depois você tem que seguir um protocolo de ser um educador. Porque o mestre de capoeira, eu posso ter outras artes marciais também, mas especialmente nós estamos falando de nós, de capoeira, ele é um educador direto, ele é um professor, ele é um mestre de capoeira, ele é um professor, ele é um médico, é um psicólogo, ele é um segurança, é um policial, ele é um tudo. Quando ele tem na sala, é um administrador geral em todos os segmentos. Quando ele tem na sua sala os alunos fazendo capoeira. Eu já tive o privilégio de muitos pais chegarem junto de mim. Uma certa feita eu fiz um evento com 650 alunos, foi no Caíque, todo mundo lembra, e os pais chegaram a encontrar todos os alunos sentados e calados, e eu falando como estou falando aqui agora, e eles calados. E o pai chegar depois junto de mim e dizer assim: mestre, aquele meu menino eu não vou esconder não, aquele meu menino é um menino rebelde, eu não sei como ele está sentado ali ouvindo, só o Senhor é capaz de fazer ele ficar daquele jeito que ele está sentado ali. Ele mesmo sentiu e chorou porque viu o filho lá quieto, que na casa dele ele não ficava fazendo isso. E esse é o modo de todos nós aqui que somos mestres de capoeira tem essa condição de fazer.
dizer a ele, sente aí, cale-se, e ele acontece. Então a capoeira me deu tudo que eu tenho na vida, que eu não tenho quase nada, mas tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Por menos que seja, foi Deus que me deu, e a capoeira me auxiliou. Porque eu trabalhei pouco de carteira assinada, só convivendo com a capoeira, porque eu acreditava na capoeira. Como você convivia com a capoeira, meu filho? Eu era o mentor de colocar a capoeira em Camaçari, no centro da cidade, todos os sábados. Esse aí, eu volto a dizer, nasceu lá, na roda de capoeira do sábado. E muitos outros nasceram lá, na roda de capoeira. Onde eu e o Neguinho, que hoje se encontra lá em Minas Gerais, eu falando com ele, ele me mandou que eu aproveitasse o momento que tivesse mais pessoas para que eu falasse, que ele mandou um grande abraço para todos nós aqui de Camaçari. Ele não vai ouvir não, mas se vocês quiserem aplaudir, ótimo. Ele sempre existe. Ele tem saudade de trabalho de vocês, assim como nós temos saudade dele, está em Minas Gerais, senão ele estaria aqui hoje conosco. Então, gente, essa é uma história da qual eu vou deixar em aberto daqui para frente para perguntas e respostas voltado para a capoeira de Camaçari, porque no seu universo nós sabemos que a capoeira surgiu durante o século XVI, certamente 100 anos após a descoberta do Brasil, disparou pelo Brasil, invadiu, chegou na Bahia. Alguém me conta, diz que a capoeira nasceu especificamente lá no Recôncavo de Santa Maria. Não sei se vocês já ouviram dizer, tem gente que contesta, mas eu até que me diga ao contrário também acredito. Mas ela rodou por todo canto e chegou um dia aqui em Camaçari, dessa forma que eu estou contando para vocês. Eu tive mestre, eles me orientaram, deles que dizia, que me disse, e eu nunca me esqueci, porque eles não eram aquelas pessoas, como eu já disse de princípio, bebia, fumava, perdiam noite, mas eles me disseram uma coisa, Antônio, matéria, que eu guardo até hoje, já passei para meus alunos e guardo até hoje. Ele me disse, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Você vai ser um bom capoeirista. Eu não sei se eles acertaram nesse ponto. Não, ou melhor, eles acertaram. Não que eu fosse invencível, mas o intelecto, a educação que eles me deram, eu tiro proveito até hoje. E eu acho que estou vivo até hoje, fazendo esse 7.7, exatamente porque eu sigo aquela cartilha que eles me deram. Faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Assim, dessa forma, eu quero, por enquanto, finalizar a minha história e deixar, quem sabe, tem alguma coisa em aberto que vocês queiram perguntar, tenham dúvida, e eu vou ficar ouvindo, que quem quiser, inclusive, eu boto no papelzinho e trago aqui para Espaguete mandar perguntar por vocês que estão lá. Amém? Camafeu, cadê Maria de São Pedro? Foi passear no passeio de Maria, fez a Maria chorar. Maria foi lá para longe, Maria não vai voltar, mas deixou sua família para seu nome cultural. Lá, lá, e lá, 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 e lá, 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 e lá, oh, lá, e lá, lá, e lá.
Calma feio, cadê você? Tô em todo lugar, tô vendendo moxiganga no mercado popular. Se o mercado está fechado, pego a barca e vou pescar. Que por hora de alaqueto não precisa perguntar. Encontrei com menininha perto do seu canjoar. Samba no mar, samba no mar, samba no mar da Bahia, samba no mar. Samba no mar, Paraná, samba no mar, Gomera. Amateu, Nascimento, Alaê, Eguru, samba no mar, samba no mar, samba no mar, Bahia, samba no mar. Calma feio, cadê mestre Bastinha? Cadê o tempo pra lá? Na joga capoeira com quem tem. Que por hora dela eu não precisa perguntar. Encontrei com menininha perto do seu caminho. Vai no mar, samba no mar, samba no mar, Bahia, samba no mar. Ô Rafinha, a galera, a Futuro, a Bahia, o Grandão, a Madeira, a Aroeira, a Festival, Bichorinho, samba no mar, Emael, Eguru, a Bahia, o Nereu, a Mãe. A gente vai continuar dessa forma. Eu vou abrir um espaço, os mestres aqui. Eu sei que alguém. Cadê o outro microfone? Tá bom já? É porque fica carregando um e outro. Mas eu vou limpar isso daqui mesmo e dar para o pessoal aqui. Começar com. Comece, Nildo.